Entrevistando o prefeito de Teresina, Firmino Filho, aqui no nosso Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa tem uma pergunta para o prefeito sobre o primeiro escalão da gestão municipal. Elivaldo. Tentei que ele antecipasse aqui no intervalo, mas ele não antecipou. Voltamos então, prefeito, quem será o sucessor de Washington Bonfim na Semplan? Infelizmente, nós estamos perdendo o professor Washington Bonfim. Ele recebeu um convite de uma ONG paulista, um convite para que ele pudesse fazer um trabalho de longo prazo lá naquela ONG. E para nós é um sentimento de grande perca, porque o professor Washington Bonfim tem sido um grande auxiliar, um grande secretário na Prefeitura Municipal de Teresina. Foi um grande secretário municipal de Educação e agora também brilhou como secretário de Planejamento. Eu sempre digo que é um luxo a Prefeitura de Teresina ter um secretário municipal com a qualificação, não apenas técnica, mas também gerencial do professor Washington Bonfim. Um grande quadro da nossa vida pública. Eu espero que depois dessa temporada paulista ele possa voltar, que Piauí e Teresina precisam de pessoas da qualificação do professor Washington Bonfim. A ida dele para São Paulo está dependendo tão somente agora de uma autorização da universidade. Ele é professor universitário, vai pedir uma licença para tratamento de interesse pessoal, e isso está dependendo ainda do ok da universidade. A gente lamenta, mas enfim, a gente tem que lidar com essa grande perca. Para o lugar do professor Washington Bonfim, nós teremos a presença do economista Érico Amorim Elísio, está trocando o nome do Érico. O Érico é um teresinense que formou-se em economia em Brasília, na UNB, fez pós-graduação e faz parte dos quadros do Tesouro Nacional. E na nossa administração ele já está presente desde a gestão passada, tanto na gestão do Lagoa do Norte, como agora na Secretaria Municipal de Parcerias e Concessões. O Eric é extremamente preparado, tem um grande potencial, e não tenho a menor dúvida de que ele vai substituir a altura para o professor Washington Bonfim. Ele vai acumular parte de parcerias público-privadas também, prefeito? Não, basicamente para a Secretaria de Parcerias vai a nossa professora universitária Monique Menezes, que atualmente é a secretária executiva da SENDEC. Acredito que também é um outro grande quadro que nós temos na Prefeitura. Ela tem doutorado em ciência política, professor da Universidade Federal do Piauí, já tem tido um grande papel lá na SENDEC, na estruturação da SENDEC, e eu não tenho a menor dúvida que ela vai fazer também um grande trabalho lá na Sencopa, qualificada intelectualmente, tecnicamente, e ao mesmo tempo tem se mostrado uma gestora bastante eficiente. Portanto, não tenho a menor dúvida que vai brilhar lá na Sencopa. Como o senhor tem acompanhado aí no plano nacional essa disputa entre João Dória e Geraldo Alckmin para saber quem será o candidato do PSDB à presidência da República? Como fica a base, sobretudo bases importantes, como aqui em Teresina, por exemplo, que tem à frente a Prefeitura da capital? Nós temos um quadro sucessório ainda bastante indefinido a nível nacional. Dentro dessa indefinição, o PSDB busca se posicionar. No meu ponto de vista, existe quase que como uma fila na política. E assim, no PSDB também existe uma fila interna. Né? E ela anda? Cada um tem sua posição na fila. Eu acredito que dos candidatos postos aí, quem está na vez, quem está no momento é justamente o governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin. Não tenho a menor dúvida de que o prefeito de São Paulo, o Dória, ele tem popularidade, tem crescido na sua popularidade, tem se mostrado um prefeito inovador, mas em política a gente tem que respeitar, acredito, a fila, né? Mesmo que se implique derrota nas urnas, prefeito? Olha, nós temos um quadro ainda bastante indefinido. A gente não sabe exatamente como é que vai ser a lógica da eleição no ano que vem. Se a lógica for de radicalização, de um lado, um candidato que reafirme, né, a herança do petismo, de outro lado, um candidato que busque destruir a herança do petismo, eu acho que nós vamos ter maiores possibilidades por um candidato tipo do Dória. Agora, se porventura a população brasileira resolver que é hora da gente parar com essa radicalização, parar com esse conflito, né, esse sectarismo que está dominando a política brasileira, e buscarmos um candidato que busque uma conciliação, que busque criar uns caminhos que unam o país, que
passe o mercúrio cromo, que não pode mais usar hoje, não pode, nas feridas, que faça o curativo, né, que faça o país voltar a funcionar, faça o país voltar a ter sua economia pujante, faça fazer com que a democracia possa ser um instrumento de construção de consenso, de novas políticas públicas. Eu não tenho a menor dúvida de que o perfil do Geraldo Alckmin é muito mais compatível. Então, depende muito do cenário, né? E o partido tem que estar, de um lado, de olho nesse cenário, mas do outro lado tem que respeitar a sua fila interna. Claro. Veja só, na eleição passada para prefeito de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, ele apoiou a candidatura do Dória a partir do nada. Existia, inclusive, uma movimentação dos tucanos mais históricos contra o Dória. Apoiaram, né, o então vereador de São Paulo, que era o vereador Matarazzo, e foram à luta na própria convenção. E o Dória sagrou-se vencedor na convenção com o apoio do governador Geraldo Alckmin. Então, acredito que até esse respeito hierárquico, né, deveria existir. E eu não tenho a menor dúvida de que, no final do processo, essa é uma questão que vai ser bem encaminhada pelo partido. Prefeito, agora no plano local, quanto mais o senhor repete, que não será candidato, vai cumprir o seu mandato, quanto mais o senhor faz isso, mais aumenta os comentários, os bastidores, afirmando que o senhor tem um perfil de candidato a governador no próximo ano. Eu agradeço, né, todas as citações ao meu nome, mas eu já tenho, de forma reiterada, afirmado que não serei candidato a governador, assumi o compromisso com a cidade de Teresina. Nós estamos num momento de muita dificuldade e, nesses momentos, a gente tem que tomar medidas duras e se preparar para o futuro, plantar boas sementes para que no futuro nós possamos ter bons frutos para a cidade. Então, nós estamos fazendo isso na prefeitura e queremos ficar até o final para que nós possamos honrar todos os compromissos assumidos em praça pública. Eu acredito que a eleição do Estado no ano que vem ainda está muito, muito distante, não é apenas em termos de tempo, mas sim em relação principalmente ao que pode acontecer na política local, especialmente aquilo que vem a ser determinado pela política nacional. Então, é necessário que todos possam ter muita calma, combater um pouco a ansiedade em relação ao quadro eleitoral do próximo ano. É necessário que a gente possa ter muita calma para se bem se posicionar. Independente da conjuntura, o senhor não é candidato? De repente você tem uma conjuntura favorável, um apelo? Não, eu não sou candidato, já afirmei isso. Enfim, eu acho que não cabe a mim criar falsas expectativas. Certo. Eu acho que se eu dissesse que existem 0,5% de chance de ser candidato, eu estaria criando uma expectativa e, sendo falsa expectativa, essa reação recairia sobre mim. Então, eu já tenho conversado com todos aqueles amigos que, de forma bastante bem intencionada, de forma bastante motivada, têm nos procurado. Eu tenho dito que não tenho essa motivação. A candidatura tem muito a ver, não apenas, né, com o quadro político eleitoral, tem a ver muito com a motivação pessoal, né? Então, eu me reelegi prefeito pela 4ª vez e, para mim, já é um orgulho muito grande ser prefeito da minha cidade, da nossa cidade, pela 4ª vez. Eu quero honrar os compromissos assumidos na última eleição, quero justamente isso, sair bem da Prefeitura Municipal de Teresina. E em relação à eleição do ano que vem, é necessário que a gente possa conversar bastante, esperar muito os acontecimentos para que nós tenhamos uma posição mais adequada em relação ao nosso quadro. Na oposição ou com alguma flexibilização de uma possível aliança com o governador Wellington Dias? A tendência natural é que o PSDB venha ficar na oposição. Isso não quer dizer que não exista, que seja impossível qualquer tipo de aproximação com o governador Wellington Dias. Do ponto de vista pessoal, todos sabem que eu tenho um bom relacionamento com o Wellington. Do ponto de vista institucional, tanto a Prefeitura quanto o Estado têm trabalhado juntos. Acredito que nós somos dois companheiros de geração, né? O Wellington começou a ser vereador em janeiro de 93 e eu comecei como secretário de Finanças do UOL. Então, existe um respeito mútuo. Eu digo do ponto de vista pessoal, do ponto de vista administrativo, eu não teria nenhuma dificuldade em apoiar o governador Wellington Dias. Agora é importante que a gente possa dizer de forma bastante clara que tem um problema político grande, né? Que é a questão nacional, PSDB partidária. E PT a nível nacional estão em palanques distantes, né, e cada vez mais distantes, né? Isso
impossibilita muito, né? Mas Assim, não é coisa impossível, né? É pouco provável, mas não é impossível. A primeira-dama Lucy Silveira, ela é filiada ao PP, que é um partido da base do governo, né? Ela deve ser candidata no ano que vem? Está dependendo só dela, né? Esse candidato já está afiliado, né? Ela tem recebido muitos convites, né? Muitos votos de incentivo, muitas declarações de apoio. Ela sempre fez política em todas as nossas eleições, durante os períodos entre as eleições, ela sempre foi muito presente, né, no dia a dia da nossa militância política. E é exatamente por isso que, ao longo do tempo, ela galgou, né, todo esse conjunto de amizades e de reconhecimento, né, nos bairros de Teresina, nas nossas comunidades, entre as lideranças comunitárias. Enfim, sempre foi uma pessoa muito apaixonada pelo trabalho comunitário, muito apaixonada pelo diálogo com as lideranças, muito apaixonada pelo trabalho nas comunidades. E eu acho que isso é que tem resultado nesse convite para que ela seja candidata. Para que ela seja candidata. Ela está mensurando bastante e acredito que agora, no mês de outubro, a gente deve ter um posicionamento em relação a essa possível candidatura. Mas é mais perto da Assembleia do que da Câmara Federal? Essa é uma questão também que a gente está ponderando bastante, né? Existem várias possibilidades e nós estamos, principalmente em relação à candidatura, se sim ou não. E, na sequência, qual seria a candidatura a ser travada. Mas dá para ver que ela está pedindo a opinião do marido sempre, né, Elivaldo Barbosa? Porque ele fala assim, não, nós estamos pensando, nós estamos... Não, ela me pede sempre muita opinião, mas isso não quer dizer que a decisão seja minha. Na verdade, a decisão final é dela. E ela tem, eu não tenho a menor dúvida, tem toda a sabedoria para tomar a melhor decisão. Agora, em relação à deputada federal, eu acho que, independente da candidatura da Lucy, sim ou não, eu acho que nós, no PSDB, temos uma ampla possibilidade de eleger um candidato a deputado federal. Então, existe também outras articulações a nível do partido, né, para que o partido tenha candidato a deputado federal. E isso parece um objetivo maior do que ter uma candidatura própria. Comentas? Não, existe articulação interna para a candidatura própria, né? Existem nomes, por exemplo, do deputado Marden Menezes, já se colocou à disposição. Federal? Para ser candidato a governador. Governador, a majoritária. Existe também várias pessoas que têm defendido candidaturas para deputado federal. O deputado Luciano Nunes poderia nos representar, o deputado Silvino Paulo poderia nos representar, ou eventualmente a Lucy, se o PP não aceitar a Lucy por lá, ele poderia ser também candidata pelo lado de cá. Enfim, eu acho que tem que discutir bastante, né? E esse mês de outubro vai ser um mês crucial, né, para essas definições, porque afinal de contas, a partir de dia 6 de outubro, nós vamos estar há um ano, né? Há um ano, exatamente há um ano. Há um ano da eleição estadual. E independente do que vem acontecendo no cenário majoritário, as candidaturas proporcionais, elas precisam ser planejadas com antecedência, precisam ser trabalhadas com certa antecedência. Então, acho que esse é o momento ideal para que o pontapé inicial em qualquer pré-campanha seja dada. O senhor, só um minutinho, Joel, só queria não deixar passar em branco essa questão, apesar do senhor ter dito que a impossibilidade é zero de candidatura, mas mesmo assim o ex-governador Zé Filho fez referência a uma provável candidatura, disse que não votava no senhor em hipótese nenhuma, preferia até votar no PT. Como é que o senhor acompanhou essa reação? Olha, tenho no Zé Filho um amigo, sempre tive um relacionamento pessoal respeitoso com o Zé, fizemos política juntos no PSDB, na eleição dele para o governo nós buscamos nos esforçar, enfim, não foi uma eleição bem sucedida, mas, enfim, Teresina, o Zé Filho, que nunca tinha feito política aqui, teve um desempenho muito bom, né? Quer dizer, a diferença entre o Zé Filho e o Wellington, acredito que foi a menor diferença que o Wellington teve em todas as eleições dele, quer dizer, e, no entanto, a eleição não foi uma eleição vitoriosa. A gente lamenta que não tenha sido vitoriosa, enfim, da nossa parte... A vida é assim, a gente luta, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. E nós vamos continuar desse jeito. Eu lamento essas declarações. Digo para ele que ele continua sendo um amigo, continua respeitando muito ele, como respeitava toda a sua família, o nosso querido deputado Moraes Souza, a dona Mana, enfim, acho que da nossa parte continua o mesmo carinho, a mesma amizade pessoal. Em relação à questão política, a gente lamenta também essas conclusões. Nós lutamos, nós batalhamos, enfim, mas
foi possível a vitória. Acho que a vida é assim, às vezes a gente ganha, perde, importante que a gente possa continuar a caminhada, e nós vamos continuar. Você acha que a derrota foi culpa dele? Ele disse que a culpa da derrota, em parte, foi o não apoio, o não engajamento do PSDB. O senhor acredita que foi culpa dele? Olha, eu acho que em relação ao PSDB, é o que eu já falei, que nós tivemos um desempenho em Teresina, que foi o melhor desempenho de um candidato contra o Wellington Dias. Então, acho que só isso já demonstra o nosso esforço, né? Agora, em relação a toda derrota, ela é assim meio órfã, ninguém gosta de assumir derrota. Mas eu acredito que a derrota ela é muito mais rica em aprendizado que a vitória. Porque a partir da derrota você pode analisar as causas, pode buscar a raiz do que aconteceu, para que a gente possa melhorar nas eleições seguintes. E ao longo do tempo, né, a gente tem testemunhado já uma série de eleições majoritárias. A gente já aprendeu, né, o que dá certo e o que dá errado. O senador Freitas Neto ele tem até um projeto de escrever um manual de como se perder uma eleição. Como se perder uma eleição. Porque na medida que você já testemunha muitas eleições, você já começa a ver aquelas mesmas práticas, aqueles mesmos erros que vão se repetindo, que a gente sabe que vai chegar no sinal errado. Então, eu acho que foi um aprendizado. A eleição que nós tivemos na passada foi muito rica em aprendizado. Agora, essa história de apontar dedo, eu acho que não é uma coisa legal. Eu até falo que existem alguns modelos mentais que nos conduzem ao atraso. E um dos modelos mentais que fazem a gente ficar patinando no atraso é justamente esse. Ao invés da gente buscar as causas dos problemas e enfrentar essas causas para fazer a coisa funcionar, a gente fica nesse jogo de troca de acusações, buscar culpado, botar o dedo no outro. Consome tempo, energia, e o tempo passa e você não corrige o erro. Por exemplo, em relação a todo esse problema político que está vivendo o Brasil de hoje, quer dizer, todo o jogo da cena política é de buscar os culpados, de apontar os dedos, de fazer a punição. Vem cá, e qual a raiz de todos esses problemas? Qual a causa de todos esses problemas? Qual é o sistema político que gera toda essa produção de resultados? Isso está sendo enfrentado? Então, talvez, muito mais importante do que nós estarmos consumindo todo esse tempo com esse debate acusatório, digamos assim, era nós estarmos pegando pelo menos 10% desse tempo para discutir a causa disso aí e enfrentar as causas, que o nosso sistema político ele precisa ser reformado. Quando se fala que a reforma política é a mãe de todas as reformas, não se está falando ao céu, quer dizer, é uma coisa importante, e o tempo está passando e não se faz essa reforma. Então, vem cá, se o sistema é o mesmo, nós vamos esperar que o mesmo sistema gere outros resultados? Então, se você tirar toda a classe política de hoje e continuar com o mesmo sistema, daqui a 10, 15 anos, vamos ter os mesmos problemas de hoje. Então, é fundamental que a gente possa refazer essa estrutura, reformar politicamente o país. Então, enfrentar a causa e não ficar tão somente falando sobre a questão dos culpados de todo esse processo. Eu falo, portanto, em relação à questão da eleição passada para governador, em relação à questão do Zé Filho, basicamente isso, porque não adianta a gente estar trocando acusações, pelo contrário, falar das causas, aprender com os erros e crescer. Eu acho que a gente, quando aprende com os erros, a gente cresce. E eu acredito que nós crescemos e aprendemos muito na eleição passada. Tá. Prefeito Firmino Filho, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Satisfação, prazer. Obrigado.